Boa noite, pessoal. Bom, vamos iniciar, são 8 horas em ponto, né? Vamos ser pontuais, até para a gente não ter nenhum tipo de prejuízo aí, né, com relação ao tempo, tá? Pessoal, hoje a aula, ela é uma aula mais, vamos dizer assim, ela não tem uma aula muito prática, né? Apesar que o que eu vou mostrar aqui é bem prático, mas a gente vai usar um material que eu vou mandar para vocês no final da aula, que é o material que eu criei para vocês aí hoje, que é a parte de instalação, preparação da instalação, essa parte mais inicial mesmo, né? Inclusive, no final dessa apostila aqui, eu coloquei para vocês os links, né, do onde você baixa o SQL 2012 Express, no site da Microsoft, o Management Studio, tá? Nós vamos falar um pouco sobre algumas opções de instalador, vamos fazer uma comparação aí de versões de SQL Server, então é uma aula mais teórica, mais focada na prática, tá? E igual eu falei para vocês, a apostila está um pouquinho grande, porque eu coloquei bem passo a passo mesmo aqui, para vocês terem um material de consulta melhor, né? Tá? Ok? Então, eu vou iniciar. Eu gostaria, se possível, né, que vocês se apresentassem aí e o que vocês gostariam de assim, mais aprender dentro do curso, ou seja, qual que seria o maior foco em cima do aprendizado aí de vocês, tá? Então, gostaria que... Eu vou falando os nomes aí. Quem não tiver com o microfone, não tem problema, tá? Aí coloca no chat aí que eu leio aqui. Vamos começar pelo Cláudio. Pode ser, Cláudio? Cláudio? Pessoal, o nome que eu falar, se não tiver com o microfone, pode digitar no chat, tá? Cláudio? Você vai falar com ele? Eu não vou poder ir lá, não. Eu não tô bem, né? Eu quero estar ficando para. Bom, acho que o Cláudio não deve estar nos escutando, o Jorge. Vamos abrir o microfone do Ernesto, depois a gente volta para ele novamente. Para o Ernesto Tomboli. Você está parecendo pegadinha do malandro, né? Abre o Flávio, então. Vamos lá. Tá, o Flávio está falando aqui que ele já usa SQL Server desde a versão 2005, que a participação é mais para atualizar algumas interações com o Fader e o GVINS. Bacana. Então vamos para o Fernando. Jorge, libera o microfone do Fernando para a gente. Fernando, pode falar. Boa noite para vocês aí.
Boa noite. Então, qual que é o seu objetivo com relação ao curso? Você já trabalha com qual versão? O que você tem mais dificuldade? O que você... Dá um histórico aí pra gente. Ó, SQL Server, eu já trabalhei até com a versão 2008, um suporte a cliente. Certo. Aplicação minha mesmo, eu não tenho nenhuma com SQL Server. Bacana. Mas estou pretendendo, estou estudando, eu estou com um projeto aqui, se eu vou fazer análise dele com o Hyperfile, né, da PC Soft ou com o SQL Server. Certo. Tô na dúvida ainda. Não, bacana. E então, na verdade, seu interesse é mais em iniciar o desenvolvimento utilizando o SQL Server, vamos dizer assim, né? Isso. E a ferramenta que você usa? Ferramenta hoje eu estou com a da PC Soft, né? WinDev, WebDev. Uhum. Bacana, bacana. Obrigado, Fernando. O Flávio tá por aí? O Flávio já falou, né? O Ledo, então, vamos lá. Boa noite. Tá dando para ouvir aí? Opa, beleza? Tá show. Bom, ô, Nazareno, eu trabalho com SQL desde a versão 7. Na verdade, Então, hein? passou por 2000 e aí foi subindo. Na verdade não subiu. Eu parei na 7 e lá fiquei. Não sei nem por quê. Então, e também nunca trabalhei a nível DBA, administrador. Na verdade, a coisa já vinha pronta para mim, entendeu? Depois passamos para aquela coisa gratuita do Firebird e fiquei no Firebird até hoje. Agora com esse ASP.NET, C Sharp, JavaScript, vou tentar entrar de novo nesse mundo do SQL. Eu, inclusive, comprei aí o Developer, né, o 2014. Ah, bacana, o que a gente tinha indicado aí para vocês. Pois é, velho, mas já tomei uma surra na instalação aqui que eu desisti. Esse material que eu vou passar para vocês, ele está bem detalhadinho, tá? Apesar de ser 2012, mas imagino que não deve ser tão diferente, não, tá? Ah, eu acho que tem diferença, hein? É porque eu já tinha instalado para o GVince aí o 2012 Express. Foi só clicar no avançar e foi embora. Na verdade, esse material que eu tenho aqui, que eu vou mandar para vocês, a instalação é do Enterprise, então tem coisa pra caramba. É porque o Express tem poucas opções que você marca lá na hora de fazer a instalação. Né? Eu fiquei na dúvida e cancelei. Até porque, o que acontece? O Express, ele não tem um monte de ferramentas, né? Que as outras versões pagas têm, entendeu? Na verdade, a Microsoft ela tem uma mania muito, muito feia, né? Eu acho isso muito esquisito, mas eles têm tanto mix de software, de versões, né? Que você fica meio louco da cabeça na hora que você vai escolher, né? Então, por exemplo, você tem uma ideia, tem uma versão do SQL, que é uma versão gratuita também, que chama Compact. Não sei se vocês já viram falar. E assim, é diferente do Express, ela é bem basicona mesmo, praticamente só o banco, né? Tem alguns recursos e tudo mais, mas ela seria mais básica do que o Express, é gratuita também. Então a versão também web, é mais para provedores de internet, de hospedagem e tal.
E tem a gente vai falar aqui, eu vou mostrar uma comparação básica aqui para vocês de versões, mas você tem muita diferença de uma versão para outra em relação a recursos. Então, quanto mais recursos, mais configuração na tela de instalação. É bom, como a gente vai usar mais os recursos do provedor, né? Uhum. No caso, essa que você sugeriu aí, eu acho que ficou de bom tamanho, porque dá para fazer um aprendizado legal, um trabalho legal, eu espero. E é isso que eu espero do curso aí, poder trabalhar legal de novo no SQL, eu digo o SQL da Microsoft, né? Que eu parei lá no 7. Não, bacana, isso aí a gente vai tirar de letra aí. Valeu. Carol, um abraço. O Adam tá por aí? Sim. Cara, eu trabalho com Fada, G20, WinDev, qualquer coisa que largar na minha mão eu trabalho. Preciso de mais performance para fazer o curso assim, Start Procedure, View, sabe? Usar mais o banco de dados para processamento do que while dentro do sistema. A ideia basicamente é essa, assim, transformar vocês de desenvolvedores utilizando uma ferramenta X, não importa a ferramenta, né? O curso é focado numa ferramenta só, em meio que nem desenvolvedor e nem DBA, vocês vão estar ali no meio do caminho ali, né? Mas a ideia é que a gente consiga trabalhar vocês um pouco essa parte de programação dentro do banco. Tá? Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, obviamente que o curso é um pacote, na verdade, né? De recursos, de coisas que nós vamos aprender, de itens, né? Mas tudo que nós vamos aprender é com o intuito de chegar nesse ponto aí de saber utilizar as ferramentas, né, com maior aproveitamento delas e não utilizar um SQL Server como se fosse um Access, né? Ou seja, utilizar eles de uma forma muito básica. Então, a ideia central é essa, né? Então, basicamente, nossa proposta do curso é justamente essa, tá? Inclusive, pessoal, eu vou fazer o seguinte, o curso, ele tá bem enxuto, né? 40 horas é um tanto bom, mas é muita coisa. Hoje a aula é um pouco mais rápida do que as demais, tá? A aula de hoje ela não vai consumir o tempo todo, eu imagino, mas as outras aulas elas vão ser, e até no limite, se brincar, ainda ultrapassar um pouquinho por ser uma aula mais prática, né? E nós temos muito conteúdo. Então, eu vou fazer o seguinte, o que for perguntado, além do que está programado no curso, para não atrapalhar o andamento normal, tá? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai pegar um horário por fora, um sábado, ou eu sento com a pessoa, eu mando o material para a pessoa e ajudo depois, tal, justamente para a gente não atrapalhar o curso normal, tá? Mas não se preocupe, se vocês tiverem alguma coisa que, igual o pessoal sugeriu aí, vamos trabalhar aí criar um cluster aí, com SQL Server e tal, a gente pode fazer isso aí, vamos pegar um sábado, a gente senta, vamos fazer sem compromisso mesmo, a gente configura, testa, né? Faz um laboratóriozinho aí, sem problema nenhum, tá? Estou aberto para isso aí também. Quero pegar um pouquinho de PDI com vocês, né? Dar uma relembrada aí com vocês, a gente fazer algumas práticas disso aí também, que eu acho que vai ajudar vocês a migrar dados. Então, algumas coisas aí a gente vai estar trabalhando em cima de vocês aí, justamente para dar essa expertise para vocês, tá? Quem não falou ainda, Carlos Humberto. Deixa eu ver, Carlos Humberto. O áudio aqui está 100% para mim, tá tranquilo. Carlos Humberto quer falar ou não? Abre aí o microfone dele. Oi. Estão escutando normalmente? Opa, tô. Eu na realidade não trabalho com desenvolvimento, né, atualmente. Eu trabalho com Linux.
na parte de Cisco, trabalhei com gás 2003, e hoje eu estou fazendo uma pós em SQL Server. Já Certo. fiz 1 ano, está faltando mais 1 ano, e eu achei interessante, porque eu vou começar a mexer com a parte do Indev mais para frente. Um companheiro meu, eu quis aprimorar os conhecimentos que eu não tive na faculdade. Eu trabalhei com COBOL, Clipper, na época que nem banco existia. E tive muito problema no gás por causa do Access. Foi o que me obrigou a sair da parte de programação. Então, na realidade, eu estou aí para adquirir esse conhecimento que me falta. O Access é um tamborete de dados, né? Eu passei muita raiva com isso. O programa do Access, principalmente antigamente, você deve ter trabalhado com uma versão bem antiga do Access, né? 95. Não, eu cheguei a trabalhar com a última versão que eu usei, se eu não me engano, foi a 2003. Com gás 2007, se eu não me engano. Mas sofri muito com isso. Ele inchava o banco. Aí, a partir daí, eu fui obrigado a ir para o Linux. Hoje estou mexendo um pouco com o Cisco, mas eu sempre tive vontade de mexer com o banco. Aí voltei, estou fazendo uma pós em banco, né? Então tem muitos assuntos que eu vou usar que foram vistos já na graduação e eu ainda não vi. Foi onde eu entrei para pegar esse conhecimento, depois passar para programação. Bacana, bacana. Não, tranquilo, cara. Aí então vamos fazer o possível aí para atender as situações aí de cada um de vocês. Tá? Nazareno, eu posso falar? Claro. Aqui é o Ernesto. Boa noite para todos aí. Vocês são o dono aí da sala. Eu não, eu sou, acho que um pouco diferente do pessoal, porque eu não sou um programador assim, eu sou meio autodidata, eu fui fuçando, fui aprendendo, e eu trabalhava, vamos dizer, na Bosch, na parte de engenharia de processos lá, e aí acabou aparecendo o gás, né, na época lá, porque o pessoal de TI não fazia as coisas que a gente precisava, fazer coisa pequena, só queria fazer coisas grandes, e a gente começou a fazer lá, e eu peguei o gás e comecei a fuçar e fazer o que eu precisava. Então, tudo que eu faço é mais voltado à parte administrativa, não à parte comercial. Então, eu nunca aprendi a mexer com nota fiscal, nunca aprendi a mexer com cupom, com esses negócios de cupom fiscal, esse negócio, nunca mexi, porque tudo que eu fazia lá era voltado assim voltado a controle, voltado a tipo cronoanálise, por exemplo. Faz um sisteminha lá para fazer cronoanálise. E vai indo. Então, eu não tive esses problemas com Access, por causa que tudo era pequeno, não era coisa de milhares de registro, eram coisas menores. Então, eu fui aprendendo e fuçando e começando a fazer e mexer com Access. Aí eu nunca mexi com banco, né, assim, desses relacional, grande e tal. E aí está tendo a oportunidade de aprender, para poder passar a mexer com Indev também. Eu já cheguei a trabalhar com prefeitura, aí que a coisa complicava. Era muita coisa e o Access não aguentava. Então eu nunca tive problema assim com Access, de falar, olha, não consigo sair, não consigo fazer, né? Os registros eram poucos, né? Alguns milhares, mas não milhões aí, ou coisa desse tipo, né? Não cheguei aos limites de 1 giga de tamanho de banco e tal, então sempre foi... Eu já não tive, não foi problema, eu só não tive solução. Já foi o contrário. Mas estamos aí para aprender. Então eu sou um cara que eu vou ficar meio quieto, porque se eu ficar fazendo, vai ser muita pergunta, porque eu não sei nada. Então eu vou ser um observador. Não, na verdade eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou dar o conteúdo, vou falar bem pausadamente tudo. Aí a gente vai ter um tempo no final do curso para tirar todas as dúvidas. Aí, eu sei que todo mundo aqui trabalha, tem seus compromissos diários aí, mas seria interessante pegar um tempo aí, uma meia horinha todo dia, para dar uma analisada do que foi falado no dia anterior, né? Às vezes dá para fazer um pouco da prática e tal, ver realmente qual que é a deficiência sua em relação àquele conteúdo, para poder trazer para a aula e a gente sempre ir matando essas dúvidas dia a dia, entendeu? Não deixar acumular, por exemplo, porque aí fica pior para vocês, tá? Então, o certo é fazer isso, entendeu? Só mais um complemento aí, é o seguinte, eu falei com você à tarde, você falou para mim baixar o SQL 12, né, 2012. Eu abaixei o Express que você sugeriu. Tá baixado, eu não sei instalar, não sei fazer nada disso, eu queria aprender, acho que você deve dar um toque para a gente nessa parte também, né?
É hoje, inclusive. Legal. Tá? Não preocupa, não. Quem mais aí não falou, quer falar rapidinho? Vamos agilizar Ô, aí. Melo, Ô, Melo, tudo bem? boa noite, tudo bem e você? Tudo jóia. Bom, só para me apresentar, eu sou o Melo, trabalho na área de informática desde 74. Já existia banco de dados naquela época, lá em 74, só que não, em mainframes, né? A microinformática não existia praticamente não existia nada de microinformática naquele tempo. Estou aqui para aprender um pouquinho mais em cima do SQL Server, principalmente a parte de instalação, a parte de armazenamento, a parte de programação. Eu acho que é até legal pegar para dar uma olhada, mas não é muito diferente de um Oracle ou de um PGPL-SQL, né? Desculpa, PL-PG-SQL. E necessitando, estamos por aí para tentar auxiliar quem algum colega que precise. Na parte prática, tá 10. Na parte de instalação, não. Apanhei o dia inteiro hoje para instalar esse troço. Comprei o negócio lá do 2014, não 2012. Mas só que baixei e cadê o cliente? Não achei o PG admin dele. Tá certo. Pra ser bem reto assim, o PG admin dele simplesmente não existiu. E estamos aí na máquina, vamos aguardar aí para ver o que vem, tá bom? Tá jóia. Um grande abraço a todos aí, gente. Obrigado, Melo. Mas agradeço aí, até bom. Ô, Melo. Me ajuda aí, né? Ô, Melo, você baixou o SQL lá, o Management Studio? Eu paguei, eu comprei um lá de R$134, eles já me deram um link para baixar, já baixei, já instalei. Mas pode ser que você baixou o banco. O banco está funcionando, o serviço dele está legal lá. Só que eu não... Você tem que baixar o SQL Management Studio, que é ele que é o cliente que conecta no banco. Mas só que quando eu baixei esse cara aí, eu acho que foi um que eu baixei de 750 mega, ele dava um erro lá e não saía daquele lugar. Aí eu comprei comprei esse outro pacote para ver se conseguia fazer alguma coisa. Mas eu descobri no meu computador que tem até o SQL 2005 aí. Pelos install da vida lá, eu fui lá no programa Filters e dando uma olhadinha lá, tem o 2005, está instalado lá um pedaço. Tá, beleza. Ó, quem quiser, eu tenho o Windows 1.0 aqui com C++ instalado, viu? Posso passar para você. O app da IBM você não tem? Era bem melhor. Não chega a ter, não. Mas eu tenho as máquinas virtuais rodando aqui, o do Windows 1.0, 2.1, 3.1. Eu sou meio saudosista, sabe? Eu comecei, na verdade, eu sou mais novo, né? Um pouco mais novo. Eu comecei a mexer com informática, na verdade, no Windows 3.0. Não era nem o 3.1, era o 3.0, depois veio o 3.1, depois o 3.11, né? A diferença básica do 3.1 para o 3.11 é que a versão 3.11 veio, trabalhei com CPM também, um pouco. O Forma Composer, eu tive uns computadores meio trash aí. O sistema CPM-DOS e tal. Na verdade, eu trabalhei com CPM, acho que na Celg. Eu trabalhei na Celg de Office Boy. E eu trabalhei com CPM lá. A Celg é Centrais Elétricas do Estado de Goiás. Então, assim, eu 3.11 já veio com rede, gente, já conseguia copiar arquivo na rede, imprimir na rede, era uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa fantástica. Então, assim, hoje a gente tem uma internet na mão, naquela época nem internet existia, né? Era uma coisa assim que se você não tivesse um livro ali para te auxiliar, igual hoje aqui, ó, tecnologia, BBS, trabalhei, compartilhei arquivo demais em BBS. Mirk, alguém aí já usou Mirk, IRC? Eu era viciado em IRC, o tal da Brasnet. Então, pessoal, hoje a gente tem aqui a oportunidade de estar dando um curso aqui, eu imagino que deve ter gente do Brasil inteiro, né? Estamos com 18 pessoas na sala. Eu estou em Goiás, tem gente de São Paulo, tem gente do Sul, tem gente do, né, um monte de lugares aí.
Paraná, Curitiba, tem gente de São Paulo, tem gente de, né, Minas. Bacana demais. Então, assim, vamos aproveitar nosso tempo aí, nossa expertise de cada um, para a gente fazer um bom curso aí. Blumenau, Belém, terra boa, hein? Santa Catarina, Pará, Bahia, Brasil inteiro, né? Falando Brasil inteiro aqui, mas Brasil inteiro mesmo. Tem mais alguém aí, pessoal, para nós já começar a parada aí? Mais alguém quer falar alguma coisa? Paulo Lopes, Sérgio Luiz, Silvio, Washington. Boa noite, pessoal. Opa. Eu sou o Paulo Lopes e a gente vem sofrendo muito tempo aí porque às vezes a gente não consegue utilizar todas as tecnologias disponíveis, né? Principalmente por falta de conhecimento. Já sou usuário GAIS desde a versão 3.0, que era a desenvolvimento DOS, e a gente tem sido fiel aí. E não tem sido fácil, né? Mas eu creio que com a utilização do banco de dados, inclusive eu já usei a versão 2005, mas eu parei exatamente por falta de conhecimento, porque eu estava usando o SQL simplesmente como repositório de dados. Então, eu creio que esse curso aqui ele vai nos auxiliar bastante, porque eu sei que a ferramenta ela tem muito mais para nos oferecer. Então, eu estou esperando e acreditando muito, Nazareno, que a gente vai poder fazer uma boa utilização desta ferramenta para aliviar muitas dores de cabeça que acredito que nem só eu tenho, mas a maioria tem. Então, que esse curso venha a ser um sucesso para todos nós. Opa, É isso aí. Com certeza. A ideia principal do curso é essa, vocês deixarem de usar o SQL Server como se fosse um Access. Esse é o ponto-chave do curso. Tá? Lógico que assim, a gente vai passar por etapas, né? Mas a ideia é essa, tá? Nós vamos chegar nesse ponto aí. Beleza, vamos lá. Bacana. Mais alguém, pessoal? Sérgio Luiz, Silvio, Flávio, tem 2 Flávios, né, na sala? Expectativa desse curso para mim é aprender SQL, é que eu não sei quase nada. Estou pronto para aprender e começar. Vamos à luta. Bacana. Vamos começar do início mesmo, tá? Pessoal, a gente tem um mix de pessoas com vários conhecimentos diferentes, né? Experiências diferentes. A ideia é que não é uma competição, tá? Aqui não tem esse foco de competição, ou seja, a gente, na verdade, somos todos dependentes do curso, né? Somos todos amigos, todos, né, colegas de Skype, de cooperativa, então aqui um ajuda o outro. Não tem essa questão aí. E eu agradeço aí a disponibilidade de todos vocês, 8 horas da noite, 8h30 da noite, na segunda-feira, né? Que não é fácil. Então, acho que vamos podendo começar, né? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa rapidinho aí? Mas tem mais 2 minutinhos. Só uma informação, Nazareno. Alô? Podemos começar, então? Jorge, você quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma introdução? Como é que tá o som aí? Tá chegando aí? Por de introdução, tô fora, meu. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vocês estão conseguindo visualizar a minha tela aí? Alto e claro. Bacana. Bom, vou falar um pouco, começar o curso aqui como a gente estava falando em relação às várias distribuições que nós temos hoje de SQL Server, né? Então, nós temos aqui, eu peguei isso aqui, foi tudo pego na internet, tá? Não tem nada aqui que eu criei da minha cabeça, não. Site da Microsoft, tudo pesquisa mesmo, tá? E eu coloquei as fontes lá no final.
Então, é interessante saber, alguém me falou sobre performance aí, isso aí a gente vai bater nisso aqui também, porque aqui nós temos a questão de performance que vai ser explicada, por que o Express é gratuito, né? Ele tem as suas limitações, não é só de espaço não, viu, pessoal? Não é só de tamanho não, tá? Ele tem limitações de recurso, tá? Para você ter uma ideia, o SQL Server Express, ele pode utilizar no máximo 4 núcleos de processadores. Qualquer servidor hoje, Xing Ling, aí tem 16 núcleos. Então, quer dizer, se você for utilizar uma versão Express no servidor, você vai ter um grande problema aí, porque você vai subutilizar o seu servidor. A não ser que você virtualize, né, faça divisão lá da sua máquina, com a VMware da vida e tal, e reutilize os recursos para outras coisas, beleza. Tá? Mas eu tenho essa limitação aqui com a versão Express de 4 núcleos de processadores. Na versão Standard, eu tenho 16 núcleos, que já é o padrão dos servidorzinhos que a gente compra hoje em dia, que vem com 16 núcleos. Tá? Aqui no Business Intelligence, que é uma versão especificamente para BI, tá? Quem não tem esse conhecimento de BI, mas eu vou dar uma introdução bem rápida, mas BI é o quê? É um banco, uma ferramenta justamente para relatórios rápidos de grande massa de dados. Vamos colocar dessa forma. Ou seja, a função do BI é ser rápido, ou seja, você fazer consultas em milhões e milhões de dados, tá? Utilizando rapidez nisso aí. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Imagina você consultar lá uma estatística ou alguma coisa em cima de eleitores, né? Votação e tal, igual tem todo ano lá o site para você comparar os candidatos e tal. Aqui lá são todas ferramentas de BI, tá? Eles chamam de Big Data. Então, você pega lá milhões e milhões de informações e num clique o cara já tem que visualizar quantos votos o candidato teve, qual a aprovação, reprovação e etc. Então, quando você precisa de gerar painéis de consulta, tá? Com milhões de dados, e essas consultas elas têm que ser rápidas, isso aí você vai ter que utilizar essa teoria de BI aí, tá? Aí isso aí envolve um monte de fatores, né? Aí para você criar, por exemplo, um painel no BI, você tem que definir a granularidade, aí a gente teria que descer num patamar bem abaixo. Se alguém tiver interesse de aprender ou de entrar um pouco nesse mundo do BI, eu posso estar enviando materiais para vocês, a gente pode estar falando um pouco mais depois sobre isso. Tá? E nós temos a versão Enterprise, que é a top, que ela usa o máximo. Um minuto. Opa. Quem trabalha com gás tem uma ferramenta lá chamada Task Report, que lá tinha uma ferramenta de BI. Acredito que muita gente usa e a gente tem uma pequena noção sim. Seria interessante no seu curso você resumir alguma coisa sobre esse assunto. É interessante. Certo. Porque na verdade o que acontece? Se a gente for falar mesmo no conceito de BI, dentro do conceito real mesmo, né, de BI, a gente começa a trabalhar até com um banco um pouco diferente, tá? Hoje a gente está acostumado a trabalhar com um tipo de modelagem que quando a gente começa a trabalhar com modelagem para BI, a gente fala, o quê? Não vou fazer isso não, vai ficar porco demais no meu banco e tal. Porque você desnormaliza tudo no BI, entendeu? Você elimina tudo que você tem de tabela, de ligação, o máximo que você consegue eliminar para você ter uma base de dados ali bem enxuta e bem rápida para as suas consultas. Então, geralmente, bancos para BI, o pessoal utiliza bancos colunares, que é uma forma diferente de engine, né, de banco. Você tem alguns bancos bem específicos para BI, tem o Vertica, por exemplo, que é um deles. Tá? Se eu fosse trabalhar com BI, talvez eu não trabalharia com as ferramentas de BI do próprio SQL Server, porque hoje a gente tem ferramentas de BI
até pela questão do preço, que não é muito barato, né? Mas hoje a gente tem ferramentas de BI gratuitas e assim, bancos também gratuitos, né? Por exemplo, o Vertica, que vai até 1 tera de dados, ele é gratuito, tá? Depois, aí, se for acima de 1 tera, você tem que adquirir a licença. E acredite, 1 tera para BI é pouco, dependendo da sua massa de dados. E você tem, por exemplo, as ferramentas da Pentaho, né? Você cria painéis, você trabalha com data mining, você faz tudo que você precisa utilizando essas ferramentas da Pentaho. Então, são ferramentas gratuitas, né? O Vertica, ele é da HP, tá? E o Pentaho é uma empresa que tem um software de BI muito utilizado hoje em dia em grandes empresas, tá? Bacana, mas se você quiser, depois a gente pode dar uma conversada mais com calma sobre isso aí. Aí, tudo bem, falar, beleza, 4 núcleos de processadores e tal, né? Essa é a limitação. E memória, né? Aí tem aí também, Enterprise, o máximo que tiver de memória no servidor. Na versão de BI, 128 GB, no Standard, 128 GB e no Express, 1 GB por instância. Ou seja, você tem uma grande limitação em relação ao Express no questão de memória. Tá? A versão Standard hoje, se não me falha a memória, ela deve estar uma média de R$10.000. Acho que eu olhei esses tempos para trás, agora estava 9.000 e alguma coisa, sem muda, porque muda de versão também. Mas a Enterprise aí, ela pode chegar muito mais do que isso também. Tá? Então hoje, para você ter um SQL Server licenciado aí no seu servidor, para rodar uma aplicação mesmo e tudo mais, se o Express já não estiver te servindo, você vai ter que morrer em R$10.000 no Standard aí. Tá? Não tem como ser diferente. Você tem o tamanho máximo também do banco, né, de espaço. Todas as versões são 524 petabytes e a Express são 10 gigas. Independente da quantidade de bancos que você tenha, instância e tal, é 10 gigas. Tá? Todas elas oferecem programação, Transact SQL, File Table, né, tipos de dados, aí tudo da parte de programação, todas elas têm. Todas elas têm um Management Studio. Gerenciamento baseado em política, né? Aquelas políticas igual tem a políticas do Windows, né? Você configura o usuário, permissão e tal. Você não tem na versão Express, tá? E tem vários outros recursos aí, OLTP, segurança, auditoria, alta disponibilidade, não tem conectores de dados integrados. Isso que depois a gente vai ver, tá? Muitas dessas coisas, não tudo, a gente vai ver algumas coisas em relação a isso aí. Tá? Relatórios, que é o Report Services, né? BI corporativo básico, análise, modelo de semântica, multidimensional e data mining. O Express não tem, só tem nas outras versões. O que tem de BI mesmo, né? Power View, Pivot, SharePoint, etc. É só na versão de BI ou na Enterprise, que Enterprise tem tudo, né? BI corporativo, pensamento de dados corporativos, integração de dados avançada, segurança avançada, auditoria, criptografia. Isso aqui tudo agora para baixo é tudo só na versão Enterprise. Tá? Você vê que, por exemplo, na versão Standard, você não tem basicamente nada de ferramenta mesmo de BI e, assim, você tem alguma coisinha só bem básica, só análise mesmo de modelo e data mining. Data mining é o que o PDI faz hoje, por exemplo, né? Pega dados de um Excel e joga para o SQL Server, pega dados do SQL Server e joga para o Oracle ou vice-versa, tá? Isso é um data mining. Multidimensional, porque geralmente quando a gente vai criar
os cubos, né? A gente vai trabalhar com BI, a gente cria os que a gente chama de cubo, né? Porque uma formação, ela conversa com uma outra ali no formato de cubo mesmo, tá? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Então, o Express você tem uma limitação. Vamos falar o básico aqui. 4 núcleos, 1 GB de memória por instância e 10 GB de disco. E trabalha com triggers, procedures e tem uma GNN de estudo. Basicamente é o que vocês vão usar. É isso aqui, ó. É essa parte aqui, tá? Que interessa para vocês. Esses 5 primeiros itens aqui, tá? O resto, meu amigo, só alguma coisinha que você tem e às vezes você nem vai utilizar, tá? Nazareno, você falou, eu vi escrito ali qualquer coisa de transação, só na Enterprise que tem? Qual? Eu vi qualquer coisa escrito ali que de transação, só na Enterprise que tem transação? Processamento de transação. Não, vai LTP, ok. É só, assim, alta disponibilidade, esse OLTP ele tem a ver com alta disponibilidade, tá? E alta performance. Então, alta performance, alta disponibilidade, data warehouse, que data warehouse é basicamente esses painéis mesmo, de BI e tal, né? Parte de criptografia, essa parte de agrupamento, até tem coisas, por exemplo, que na Enterprise faz, que é criação online de índices, muita coisa que são feitas, que tem um recurso mais avançado, é só na Enterprise. Tá? Eu não sei nem errar quanto que custa a Enterprise hoje, eu vou até perguntar, vou me informar sobre quanto custa. Mas deve ser aquelas licenciamentos da Microsoft, e aí depende, por processador, por cal, toda aquela canseira, né? Não é um preço único para cada pessoa, né? Tá? Então vamos lá, vamos falar da instalação. Preparando a instalação do SQL Server. Primeira coisa que nós temos que se preocupar, requisitos de hardware e software. Tá? No caso aqui do SQL Server, por exemplo, o Windows 7, por exemplo, tem que ter o SP1, Service Pack instalado, se você não consegue instalar o SQL Server. Tá? De preferência, utilize NTFS, não utilizar FAT32. Tá? Uma questão óbvia, né? Não só por questão de limitação de 4 GB de arquivo que nós temos dentro da FAT32, mas também a questão de segurança também. Tá? Unidades mapeadas, compactadas, somente leitura também não vai funcionar, obviamente. Tá? Também tem a questão, eu coloquei a questão aqui do Visual Studio, você tem que ter também, para você utilizar o Visual Studio corretamente, tem uma atualização que você tem que fazer. Então, sempre que você instalar o SQL Server, você faz a atualização, ou seja, você tem que estar na internet para fazer essa atualização. Tem que ter gente que gosta de instalar e não vou puxar atualização, não, depois eu faço isso. Você vai ter problema com o seu Visual Studio se você não fizer isso, tá? O .NET também, tá? Instalar o mínimo que nós temos aí para 2012 é o 3.5, tá? Mas vai precisar também, no caso de algumas ferramentas aí do 4, né? 4.5, e aí vai. Aí tem as atualizações, que eu falei para vocês. Cada servidor que você for instalar, por exemplo, se for Windows Server 2008, R2, tem que estar com SP1. Se for Windows 7, tem que estar com SP1. Server 2012, tem que estar com SP2, se não me engano. Tá? Então, sem essas atualizações do Windows também, ele vai negar a instalação para você. Tá? Aí fala aqui, instalação do SQL Server 2012 falhará se você iniciar a instalação por meio do cliente do serviço do terminal. Conexão remota, tá? É o Terminal Service. A instalação da SQL Server está nos seguintes componentes de software: SQL Server Native Client e arquivo suporte a instalação da SQL Server. Esse Native Client aqui seria as DLLs básicas dele, né? E os clientes também para conexão do banco, que ele instala no Windows, lá no ODBC, para quem for utilizar o ODBC, tá?
Considerações de segurança. O que eu tenho que fazer, né? Segurança em relação a banco. Pessoal, quando a gente fala de banco, é a parte mais importante que nós temos hoje dentro de uma organização, é os dados. Independente qual ela seja, independente a linguagem que seja, independente do tamanho que seja, né? Imagina você perder todo o seu financeiro. Quem pagou, quem não pagou, quem recebeu, quem não recebeu. Então, banco é uma área estritamente complexa por isso. Ela não pode ficar aberta para todo mundo, não pode ter acesso de muita gente, tem que ser um ambiente controlado, tá? Tem que ser um ambiente restrito. Então, assim, vocês têm que tomar bastante cuidado. A gente já instala o banco aí, né? Instala aí, pode pegar a maquininha ali. Né? Dá a senha aí do SA. SA seria o administrador do SQL Server. Me dá aí. Qual que é Pessoal, evitem utilizar a senha do SA, a não ser que você seja administrador do banco, tá? Sempre, de preferência, crie um usuário para sua aplicação, dê as permissões corretas para eles. Tá? Se você precisar realmente utilizar o SA ou querer utilizar o SA como padrão, tudo bem, mas desde que essa senha não seja divulgada para ninguém, entendeu? Você tem essa senha para você. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, aprimore a segurança física, utilize firewall, isole serviços, configure um sistema de arquivo seguro, caso NTFS, habilite protocolos NetBIOS e SMB, esses protocolos são antigos, não tem segurança, tá? Ainda tem no Windows 7, por exemplo, ainda tem NetBIOS lá, não sei o que, mas tem, tá? E ainda, de preferência, instalar um SQL Server no controlador de domínio, ou seja, você tem um SQL Server rodando no Windows Server mesmo, com um controlador de domínio ali, gerenciando o que pode, o que não pode, quem não pode. Tá? Aí aqui eu falei um pouco de cada coisa, né? Segurança física, o que é isso, né? Coloque o servidor numa sala a qual só pessoas autorizadas têm acesso, coloque os computadores que hospedam o banco de dados em um local fisicamente protegido, uma sala de computadores trancada, com sistema de detecção de inundação. Isso aqui é o que a norma geralmente fala, né? A ISO fala. Instale os bancos de dados na zona segura da intranet corporativa e não conecte o SQL Server diretamente à internet. Nós vamos falar sobre isso. Eles têm sistemas que vão rodar na internet. Eu vou passar alguns expertises para vocês de como que vocês coloquem alguns serviços de vocês para rodar na internet. Vou explicar para vocês como é que esses serviços funcionam, tá? Sem você comprometer o seu banco de dados. Faça backup regularmente, isso é o básico, né? E proteja seus backups no local externo. Ou seja, pessoal, não adianta agendar um backup para ser feito na própria máquina. Porque se a máquina der um problema, se aquele HD der um problema, não adiantou o backup, tá? O backup ele tem que estar na máquina, ele tem que ser copiado para um outro lugar, ele tem que ter cópias em pelo menos um lugar a mais, de preferência em 2 lugares a mais. Sei lá, coloca um pendrive lá no servidor, ou mapeia uma unidade de rede, não sei aonde, entendeu? Joga num FTP, joga, sei lá, e de preferência que isso seja feito automaticamente. Porque quando a gente fica nesse negócio de fazer manualmente, faz o backup na mão, copia na mão, um dia a gente falha, um dia a gente falta, um dia a gente não vai, adoece. Né? Então, isso aí não é legal também. Use firewalls. Né? Então, o firewall é importante para você não dar acesso para qualquer máquina, ou seja, para qualquer pessoa ali acessar o seu serviço ou tentar acessar o seu serviço. Né? Divide a rede em zonas de segurança separadas por firewall, bloqueia o tráfego, admita seletivamente apenas o que for necessário. Crie subredes, né? Tem muita empresa que faz isso, né? Divide as redes em subredes, utilizando máscaras ou qualquer outro tipo de recurso, tá? O negócio que tá doido, hein? Isole serviços. O que é basicamente isolar serviços?
Você executa serviços dentro do SQL Server em contas separadas do Windows. Então, por exemplo, eu tenho o usuário local e tenho o usuário do Windows, mas eu tenho um usuário só para SQL Server e tenho meu usuário local na minha máquina. Entendeu? E você vai dar os direitos só que você precisa para aquele tipo de usuário fazer aquela determinada ação. Tá? A gente vai trabalhar com o usuário no SQL Server, eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria um usuário, como é que a gente faz para dar permissão para ele, tudo. Então, a gente tem que isolar. O meu usuário de login não é bom, esse mesmo meu usuário de login que eu estou utilizando é o usuário que tem acesso total, por exemplo. Né? Não, beleza, se eu for falar que o administrador do meu Windows vai ser o cara que tem acesso full, tudo bem, eu crio um usuário Nazareno para mim e vou usar o usuário Nazareno, não vou usar o administrador, quando eu preciso usar esse usuário administrador. Então, a gente tem que aprender a separar isso aí no ambiente de produção, obviamente, no ambiente de desenvolvimento, vocês não precisam preocupar com essas coisas. Tá? Configure um sistema de arquivos seguro, eu já falei sobre o NTFS, né? O NTFS ele tem um esquema que chama ACL. Tá? Essas ACLs são regras que vocês podem configurar ali dentro, entendeu? O que pode fazer, o que não pode. O NTFS é um sistema muito interessante, pessoal. Vocês podem criar permissões diversas dentro de uma pasta, muito bem organizada em relação a isso aí. Depois eu vou ver se eu acho um material mais complexo aí e mando para vocês. Tá? Isso tem que criar dentro do registro do Windows, tá? De preferência, se for rodar num servidor, utiliza RAID, né? Tá? O que é o RAID? Redundant Array Indebted Disk. Tem vários tipos de RAID, mas basicamente, quando você trabalha em RAID, você tem vários HDs replicados em formas diferentes, tem vários tipos de RAID. E se um HD falhar, o outro ali tem as informações e está tudo ok, né? Eles se conversam entre si, né? E aqui ele está mandando também desativar os protocolos NetBIOS e SMD, né? São protocolos muito antigos da Microsoft. Tá? Para você saber se você tem esses protocolos abertos aí, vocês olham na sua relação de portas abertas do seu Windows, vocês têm essas portas abertas aqui. Ó, tá? Se não me engano, netstat-NA, ele mostra lá no Windows as portas que estão sendo utilizadas. Tá? Basta você executar isso no DOS, netstat-NA. Ele vai te mostrar. Ele fala que os servidores de web DNS não requerem NetBIOS ou SMB. Né? O servidor desabilite os dois protocolos para reduzir a ameaça de enumeração de usuários. Aqui eu não vou passar sobre isso aqui, porque isso aqui, pessoal, eu estou dizendo aqui, ó, como é que faz para instalar o SQL Server num controlador de domínio. O que você precisa de preocupar antes de fazer essa instalação. Tá? Então, isso aqui a gente vai pular, tá? Até porque eu não tenho um controlador de domínio. E aqui começa a parte de instalação. Tá? Pessoal, essa parte de instalação, ela está muito bem feita nesse site Profissionais TI aqui. Eu pesquisei vários, né? E aqui ele te dá, sabe, um negócio bem completinho mesmo. Tá? Primeira coisa que você tem que analisar é a sua arquitetura. É 32? É 64 bits? Né? Qual que é a minha plataforma? O meu Windows é o quê? É 32 bits? É 64 bits? Quanto de memória eu tenho? Tá? Por exemplo, às vezes você instala um Windows 32 ou 64 bits, mas eu instalo um Windows 64 bits, mas eu tenho 2 GB de memória. Então, tudo bem, eu posso usar um SQL Server 32 bits, mesmo sendo no Windows 64, não tem problema. Porque eu não tenho 64 bits, pessoal, só compensa quando você tem acima de 4 GB de memória. Na verdade, 4 não, acima de 3. Tá? Acima de 3 GB de memória. Tá? Porque o Windows só vai conseguir utilizar 2.7, 2.6 GB. Acima disso aí, se o seu Windows for 32 bits, ele não vai conseguir utilizar. Tá?
Então, não adianta você instalar o Windows 32, por exemplo, com 4 GB de memória. Você vai estar perdendo 1,5 GB aí. Tá? Ele não vai utilizar. Então, você tem que instalar um Windows 64 bits. E saber se o seu processador tem esse suporte. Os processadores mais novos, tudo tem. Né? Do dual core para cá, tudo tem. Aqui, como ele está instalando uma versão Enterprise, né? Ele tem um setupzinho separado. Tá? Hoje, quando a gente puxa o site da Microsoft, a gente puxa um arquivo só. Né? Aí isso não tem problema, é a mesma coisa. Essa é a fatídica tela de instalação do SQL Server. Dá medo em qualquer pessoa, né? Primeira coisa que você tem que analisar, pessoal. Aqui você tem a parte de planejamento, tá? Essa parte de planejamento, essa primeira parte aqui, ele tem várias coisas sobre planejamento mesmo da instalação do seu SQL Server. E a primeira opção aí é o requisito de hardware e software. Essa parte aí, ó, ela é extremamente importante porque ela vai te falar o que você precisa de hardware, o que você precisa de software para poder funcionar. Então, se der algum problema de hardware ou software, você vai nessa parte de planejamento, clica nesse requisito de hardware e software, tá? E ele vai te dar um monte de dicas e vai exibir ali os requisitos que você precisa para poder instalar o SQL Server. Aí você tem várias outras coisas aí, documentação de segurança, notas da versão, você tem um Data Tools, né? Ele mostra como é que você faz para baixar esse Data Tools, tá? Que mais? Verificação de configurações do sistema. Isso aqui é importante para quando estiver dando algum problema na hora de instalar. Tá? Você pode utilizar esse verificador de configuração. Tá? Ele vai te falar tudo que você tem que fazer para poder instalar o SQL Server. Então, se você não estiver conseguindo instalar, você vem aqui nesse verificador de configuração, ele vai verificar, ó, você tem que instalar o SP1 e o Service Pack 1 no Windows 7, porque senão não instala. Ele vai te dar ali uma listinha do que você tem que fazer. Tá? Aí você pode instalar também um supervisor de atualização, ele vai ficar te dando, fazendo essas atualizações automáticas, tal, gerenciando isso. Tá? Então, essa parte de planejamento aqui ninguém usa, mas é uma parte muito importante. Tá? Principalmente essa parte aqui de verificação de configuração do sistema. Aqui nós temos a parte de instalação. Pessoal, instalação. O que eu tenho aqui? Nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursos a uma instalação existente. Sempre que eu for instalar o SQL Server, essa é a primeira opção. Ou eu vou instalar novamente, fazer uma reinstalação, ou vou adicionar algum recurso dentro do meu SQL Server. Sei lá, adicionar algum recurso de alguma ferramenta que eu não instalei anteriormente, tá? Adicionar uma nova instância, ou fazer qualquer uma outra coisa. Então, é sempre essa primeira opção. Aqui embaixo eu tenho outras opções, né? Que é nova instalação de cluster failover, que a gente, lembra que eu até falei que a gente vamos fazer isso uma hora e tal, no sábado, vamos tentar criar um cluster, né? Então, a gente pode fazer esse teste aí num sábado e tentar criar esse cluster aí. Seria essa opção aqui. E aqui é para você adicionar um nó, ou seja, uma máquina, né, a um cluster. Você já tem aí o seu SQL pronto lá, né, já instaladinho, você quer só adicionar um nó nele. Então, você tem essa opção de adicionar um nó. E aqui é quando você vai atualizar os SQLs mais antigos, né? Tá? Então, esse aqui é um assistente que ele vai te dar todo um passo a passo ali para você poder fazer a atualização. Ou seja, pessoal, evitem ao máximo vocês terem 2 versões de SQL Server instaladas na mesma máquina. Tá? Evitem. Tá, Neno? Oi. Essa atualização aí funciona mesmo?
É para funcionar. Eu já usei ela uma vez. Ah, tá. E eu usei do SQL 2000 para o SQL 2008. Não, então tá. Tá? Porque, na verdade, o que acontece, pessoal? Quando você vai migrar de banco, de uma versão para outra, você não quer ter as duas versões, concorda? Você não quer, por exemplo, você vai migrar da 2008, sei lá, vai instalar 2012 aí. Você não quer que fique a 2008 rodando e a 2012 também. E você vai estar dividindo recurso. Para que você vai ficar dividindo recurso? Tá? Então, essa atualização, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os arquivos, vai instalar, vai pegar os bancos de dados, teoricamente, né? Vai importar eles para novo banco. Ele vai fazer toda essa parte aí de migração. Tá? A gente pode até, eu posso até criar um ensaio disso aí, a gente pode fazer, tal. Hoje não dá, mas se vocês quiserem fazer isso aí, a gente pode fazer uma simulação, entendeu? Não, é só dúvida mesmo, porque eu sempre vi o Wikna aí e fiquei com medo de fundo, porque essas atualizações da Microsoft não dá muito certo, né? Uma coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte, eu posso dar duas dicas para vocês. Primeiro, antes de fazer qualquer atualização ou instalação, faz um backup full. Primeira coisa, né? Vai lá, cria o botão direito, tal, backup, faz o backup full. Segunda coisa, copia a pasta de dados inteira, Ctrl+C, Ctrl+V. Vai lá para o banco, copia a pasta onde estão os bancos de dados, copia para um outro lugar, deixa ela lá num outro lugar. Tá? Se der algum boró, você tem, além do backup, você tem a pasta com os dados também. Se um backup falha, a gente consegue atachar ele no outro banco. Tá? E acredite, o backup falha. Já passei por isso em versões anteriores do SQL Server e foi um apuro. Se eu não tivesse a cópia da pasta, eu estaria no mato sem cachorro. Tá? E onde que fica a pasta de dados do SQL Server? Geralmente, dentro da pasta de instalação dele, tem uma pasta data. Então, deve estar lá, arquivo de programa, SQL Server, né? GVince, quem usa GVince, né? Tem lá o nome da instância e tal, e tem lá a pasta de dados. Tá? Fica lá dentro. Aí você copia essa pasta. Se não souber que pasta que é, você copia a pasta inteira do SQL Server, não tem problema. Para o banco, vai lá, vai no arquivo de programas, Microsoft SQL Server, né? Aí vai ter a pastinha lá certinha do seu SQL, com o nome da instância, você copia ela toda. Vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V. Porque aí a gente consegue depois fazer um negócio que a gente chama de atachar. Ou seja, não é bem um backup. Ele atacha, pega aquele banco e importa ele, joga ele para funcionar dentro do SQL Server novamente. Tá? Uma coisa importante na hora de instalação, pessoal, é isso aqui, ó. Aprovados com erro, avisos e ignorados. Se der algum erro, algum aviso ou algum ignorado, você vem aqui no mostrar detalhes aqui, ó, para você visualizar o que é. Ou se não, você clica em exibir relatório detalhado, que ele vai te dar todo um debug lá do que foi feito. Tá? Bem detalhadinho mesmo. Então, sem você analisar o que está dando erro, você não vai conseguir chegar para frente. Você vai ter que sempre analisar. Olha, não consegui instalar porque falta instalar tal coisa. Falta atualizar tal coisa. Ele vai te falar bem detalhadamente. Se for um erro meio esdrúxulo, sei lá, ele der algum código, alguma coisa assim, você pega aquele código que ele te forneceu, vai lá no Google, faz uma busca daquele código para ver o que o Google fala para você, o pai Google, né? Hoje eu não vivo sem um Google, não sei vocês, mas eu tenho uma dependência infernal dessa ferramenta. E ainda sou um grande comprador de livros. Eu tenho essa mania de comprar livros, mas geralmente eu utilizo muito do recurso Google. Para quem for estar utilizando o SQL Server adquirido, vamos dizer assim, o Enterprise, o Standard, um Developer, qualquer coisa assim, você vai colocar o seu Product Key, né? Ou seja, a sua chave que você recebeu da Microsoft,
tá? Ou, se você quiser também utilizar a cópia de testes dele, né? E funciona por 180 dias. Ou seja, tem muita gente que utiliza, né? Aí 6 meses tem que ir lá, formatar o servidor. A terceira, né? E não é o correto, né? O certo é você comprar, adquirir a chave da Microsoft. Pessoal, por incrível que pareça, assim, a gente fala assim, o banco custa 10 mil, né? É o banco mais básico deles. Poxa, 10 mil, né? Caro pra caramba, não sei o quê. Mas você vem com tanta coisa, com tanto pacote, com suporte, né? Então, assim, eu acho que não é um valor tão expressivo, assim, né? E pode ser parcelado, você pode fazer um BNDES, caso da empresa, né? Tem muita linha de crédito também em outros bancos também, para adquirir software, né? Então, é bem bacana. Os termos de licença, né? Às vezes vai aparecer, às vezes não, depende da versão que você está utilizando. A Express só aparece se tiver internet. Isso aí, tudo bem. Você vai ter que concordar, mesmo que você não concorde, senão você não vai instalar, né? Se você quiser enviar dados seus, né, para a Microsoft, né, coletar dados, você marca essa opção aqui embaixo. Aí aqui começa, né? Essa parte aqui é importante, pessoal. Atualizações do SQL Server. Sempre que vocês forem instalar um SQL Server, mesmo que seja no ambiente de desenvolvimento, mande atualizar o seu SQL Server, tá? Porque isso aí pode comprometer, por exemplo, a utilização de um Visual Studio, por exemplo. Você está tentando depurar alguma coisa do Visual Studio lá e está dando erro. Justamente porque tem uma atualização lá no SQL que corrige isso, você não instalou, tá? Então, de preferência, sempre instale as atualizações. Ruim ou bom, faz parte do processo, né? Aí aqui ele começa a instalar os arquivos de instalação mesmo, ele vai baixar algumas coisas, né? Da atualização, tal, vai baixar, vai instalar, né? Bacana. Instalação do SQL Server, ele vai mostrar sempre nesse formato aqui, verdinho quer dizer que foi feito, né? Isso aqui é um warning, ou seja, ele está te dizendo que tem um probleminha aí que pode acontecer, no caso é o firewall do Windows, tá? Você vai ter que às vezes ajustar, se você for trabalhar com Named Pipe, talvez não, mas se você for trabalhar com acesso a direto TCP, a gente vai aprender a configurar isso, né? A porta 1433, você vai ter que liberar essa porta. Se você for liberar para quem você vai liberar para a rede toda ou não. Então, isso aí é uma decisão que você vai fazer em cima da sua regra de negócio, tá? Instalação do recurso do SQL Server. SQL Server Power Pivot para SharePoint e todos os recursos. Esse Power Pivot, eu falei para vocês, esse aqui é para BI, tá? SharePoint é uma ferramenta de compartilhamento que a Microsoft utiliza. Compartilhamento colaborativo. Quase que não saiu. E aqui ele vai te pedir para você marcar o que você quer instalar, né? Então, você vai instalar o quê? Serviços de banco de dados. Beleza. Replicação, extração, Data Quality Service, isso aqui são serviços, né? Vários serviços da Microsoft. Análise Service, Report Services. Eu recomendo você marcar tudo. Não tem problema de você marcar tudo. Se você não tem uma limitação tão grande de recursos, né? Você vem aqui no selecionar tudo e instala. Não vai dar mais do que, sei lá, talvez uma versão standard ou uma versão maior dê um tanto mais, mas eu creio que não deva dar mais do que 2, 3 GB de instalação. Tá? Hoje 2, 3 GB com essas máquinas hoje em dia é café pequeno, né? Tá?
Aqui, novamente. Aprovados, com erros, avisos ignorados. Pessoal, se estiver dando algum erro de alguma ferramenta que você está tentando instalar no SQL Server lá em cima, uma ferramenta que você selecionou aqui, por exemplo, está dando erro no Reporting Service, que é o serviço de relatórios do SQL Server. Sei lá, não vou usar, vou aqui e desmarco. Ou senão eu tento resolver o que está dando erro que não está instalando o Report Service. Tá? Então você tem essas duas opções. Nazareno, Oi. nesse caso aí, instalou todos os pacotes? Todos os pacotes. E normalmente a gente vê o pessoal instalando, tirando algumas coisas, né? Quando não vai usar. Eu sou da seguinte opinião. Pessoal, eles têm um pouco de saudosismo com relação ao passado, porque antigamente, o que acontecia? Antigamente você tinha uma limitação muito grande de recursos. O que não é o caso hoje, né? Olha, você vai depender do seu cenário atual. Olha, eu não vou, minha máquina é ruim, minha conexão é ruim, eu tenho pouco disco, eu vou instalar só serviços de banco de dados, não quero replicação, né? Não quero extração semântica, data quality, análise service, não quero nada, só serviço de banco de dados. Pronto. Vai lá e marca só o serviço de banco de dados, tá? Então, assim, vai depender muito do que você quer, entendeu? E tem a sua limitação também. Porque a maioria desses serviços que tem rodando aqui, esses recursos que tem aqui, eles são on demand. Eles não vão estar consumindo diretamente o recurso da sua máquina. Mas se você precisar futuramente, você tem ele instalado, né? O mais complicado é se você está com um banco de produção, vou te falar a parte mais técnica mesmo. Você tem um banco de produção rodando, você precisa, sei lá, utilizar um recurso de replicação, chegou um servidor novo, e você ter que instalar o serviço de replicação com o banco rodando. É mais complicado depois você fazer isso. Então, de preferência, não tem que ter ninguém usando, você vai ter que fazer fora do horário, ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Isso é o que a gente geralmente faz, né? Então, eu não vejo problema quanto a isso, não. Nesse ponto aí, eu sou bem incisivo mesmo, entendeu? Eu fiz um curso uma vez com 2005, e eu tenho até uma apostila que a pessoa me passou, era cheio de marca, desmarca, era um rolo danado. Por isso que eu perguntei. Não, bacana. Isso aí, cara, é aquele negócio. Cada pessoa tem, né, uma opinião em relação a esse fato, a essa questão de instalação. Instala tudo, não instala? Eu sou dessa opinião. Se eu tenho recurso, e se eu posso utilizar isso no futuro, entendeu? Por que não instalar? Isso não vai me consumir tanta coisa, não vai me dar um atraso na máquina, não vai me, sabe? Eu não vejo o porquê de ficar economizando, sei lá, 1 GB, 2 GB, 1,5 GB. Isso é igual eu tô falando, vai depender do seu cenário. Quando eu instalei o 2014 inteiro, eu peguei, foi, por exemplo, muito pacote que ele está no Windows. É muita coisa mesmo. SQL, não sei o que, separado do SQL. Por isso que eu perguntei. Eu vou fazer o seguinte, eu não tenho a versão 2014, porque quando eu comprei a Developer, tem poucos dias que eu comprei. Eu comprei a 2012. Mas eu vou fazer o seguinte, eu tenho até outras pessoas que compraram também. Eu vou adquirir essa 2014 e vou fazer uma instalação dela e amanhã a gente conversa sobre isso. Eu vou analisar o que tem nela, tá? Vou ver se está muito diferente do 2012. Eu usei, foi na realidade a Enterprise, né? Porque como eu faço a faculdade, eles têm um convênio com a Microsoft, eles liberam esses produtos todos para a gente. Aí eu usei a completa. Eu acho que a Developer, cara, ela é uma versão quase que Enterprise. Porque ela é baseada, ela não pode ser em ambiente de produção, obviamente, né? Ela é para desenvolvimento e testes, mas eu acho que ela é bem completa. Eu vou até analisar isso, tá? E aí eu volto a falar com vocês amanhã sobre isso, tá?
eu dou o parecer para vocês lá. Beleza. Tá bom? Bom, aí tem a questão da instância, né? Você pode instalar o SQL com ID de instância padrão, né? Que o SQL Express tem um nome padrão, né? Que é aquele SQL PR Express lá, né? Você tem o MS SQL Server, que é o padrão do SQL Server Enterprise, o Standard também. Quando você instala determinados softwares, como o G20 e outros softwares, ele vai criar uma instância com o nome dele. No caso, G20 vai estar G20, tá? Mas isso aí você pode adicionar uma nova instância caso você queira. Quando você coloca uma nova instância, também vai criar um local diferente para os dados do banco, né? Sim. Aí na conexão você tem que passar o nome da instância e o usuário que você vai conectar, é isso? Vamos dizer que é como se fosse um outro servidor, né? Entre aspas, né? Ou seja, você só vai enxergar os dados daquela instância. Então, se eu tenho uma instância chamada X e uma outra chamada Y, e na instância X eu tenho um software ABC e na Y eu tenho um DEF. Eu tenho um banco do software ABC e DEF. Então, assim, geralmente a gente separa instâncias por projetos, por exemplo. Eu posso separar por projeto, eu posso separar por aplicação, eu posso separar por ambiente. Esse nome MS SQL Server aí é o que todo mundo usa ou geralmente eles mudam isso? SQL Express ele já é diferente também, né? SQL Express mesmo, né? Mas isso aí depende muito. Eu particularmente, eu crio um nome de instância baseado na minha regra de negócio mesmo, entendeu? Então, sei lá, se eu for trabalhar numa empresa fulana de tal, eu vou criar ou com o nome da empresa, ou com o nome do software, ou com o nome do grupo. Tá? Não é bom a gente estar utilizando MS SQL Server, não. Pode utilizar, não tem problema. Mas eu falo assim, até pelo quesito de segurança mesmo, né? Tudo que é padrão... Que é o primeiro nome que eles vão procurar na hora de tentar invadir, né? Exatamente. Então, isso aí é um requisito mais de segurança do que, propriamente dito, uma obrigatoriedade, entendeu? Aqui no final, aqui ele vai mostrar que quanto que ele vai precisar. Aqui está falando que é 9 GB, ó, 2012. É igual eu estou falando, 9 GB para instalar tudo, não vejo como um empecilho, não. Tá? Isso aí vai de cada um. Aqui, ó, mas em termos de consumo de memória, isso não dá diferença, não, Nazaré? Não, porque a maioria dos recursos que estão lá, eles são on demand. Então, assim, eles não vão estar trabalhando se você não solicitar alguma coisa para eles, entendeu? Uhum. Então, não tem, assim, uma diferença assim, tão grande com relação a isso. Isso aí você vai analisar o seu negócio, entendeu? Porque você tem que analisar o negócio o seguinte: hoje eu vou estar utilizando um determinado recurso X, mas até onde eu posso ir se eu tiver, por exemplo, daqui 2 anos? 2 anos de projeto rodando, eu vou precisar de quê? Eu tenho que pensar sempre no futuro. Será que eu vou poder utilizar tal coisa? Será que essa tal coisa aqui vai me servir para alguma coisa? Será que eu vou utilizar o Report Service da Microsoft para gerar relatório ou não? Você vai depender. Se você nunca for utilizar aquilo ali, você acha que não tem valor nenhum, não instala, entendeu? Também jogar dados fora também. Uma coisa muito importante também, pessoal, é as contas de serviço, tá? Para cada serviço que você instalou lá, tá vendo? Para cada um desses caras aqui, você vai especificar a conta que vai acessar esse serviço. Tá? Geralmente são contas diferentes, tá? Por questões óbvias, né, de segurança. E o tipo de inicialização, tá? Então, que se você quer, por exemplo, que o SQL Server agente,
que é o cara que é responsável pelo backup, né? Por exemplo. Se você quiser que ele inicialize automaticamente, você já coloca automático aqui. E é bom que ele seja automático. Tá? Então, assim, o banco de dados, o usuário que vai utilizar ele vai utilizar esse usuário, ele vai inicializar automático. Então, cada serviço desse aqui, você vai especificar se você vai inicializar automaticamente ou não. Tá? Se a inicialização é manual ou se ele vai desabilitar esse recurso mesmo. Tá? Aqui já é a primeira parte de configuração de como que o seu serviço vai rodar no servidor. Tá? Se, pessoal, se o SQL Server agente não estiver rodando, seu backup não vai rodar automaticamente. Tá? É ele que faz o backup automático. Então, tome bastante cuidado com relação a isso. Às vezes você vai agendar um backup automático lá, todo dia, às 18 horas, 20 horas, eu quero que faça o backup. Mas se esse cara não estiver rodando, ele não vai fazer. Tá? E a gente tem uma mania muito feia de não só ir lá atrás do backup quando precisa, né? Não, deu um pau no banco, vou precisar de backup. Chegar lá, não tem backup. Pessoal, o backup tem que ser testado pelo menos uma vez por semana. Não adianta fazer backup e não testar o backup. Você tem que ter uma máquina para restaurar o backup. Não se restaura backup na mesma máquina que se fez o backup. Tá? De teste, não. Tá? Então, de preferência, pessoal, testem backup, porque senão não vai resolver sua vida lá na frente. Aí tem que comprar uma nova versão para instalar em outro computador para poder fazer o teste do backup? Não, você pode restaurar, por exemplo, você tem uma Enterprise no seu servidor licenciado, você pode restaurar ela no Express, não tem problema algum. Você quer dizer, numa outra base de dados, né? Sim. Porque o que eu falo é o seguinte, como é que eu sei que esse backup está funcionando? Se eu não testo eles, pelo menos uma vez por semana, se eu não pego um backup para poder testar, entendeu? Uhum. Eu tenho que ter essa regularidade de testar backup, de alguma forma. Para me garantir que quando eu precisar, esse backup vai me resolver, entendeu? Pessoal, modo de autenticação, misto ou Windows? Sempre utilize o modo misto. O que é o modo misto? Ele vai autenticar com o usuário do Windows e também com o usuário SA. Tá? E aqui você vai adicionar qual usuário que você quer que vai autenticar na sua base SQL. Se for o usuário local que você está logado, adiciona usuário local, atual, né? Ou senão você vem no adicionar e vai lá localizar o usuário, nome do usuário, escolhe o usuário que você criou para o SQL Server e manda adicionar. Tá? E aqui vocês vão colocar uma senha para o seu SA. O SA é o administrador do banco de dados SQL Server. Tá? Ele é o usuário full, é o cara que faz tudo dentro do SQL Server. Certo? Então, tomem bastante cuidado com a senha do SA. Utilizem senhas difíceis, com caracteres, com arroba, barra, vírgula, traço, número, letra, tá? Justamente para que vocês tenham uma segurança maior com esse usuário. Tá? Tem que ter uma preocupação maior com ele. Qual modo de servidor que eu quero? Multidimensional e mineração de dados, vou trabalhar com BI? Não, né? Ou modo de tabela, pode instalar como modo de tabela. Tá? Esse aqui é mais para quando a gente vai utilizar recursos de BI. E aqui ele está falando do report service, instalar e configurar, somente instalar. Isso aqui também não vem ao caso. Pode dar next, next, next. Controlador também não. Relatório de erros.
Porque é aquela questão, você vai querer mandar tudo quanto é para a Microsoft, tudo, enviar, tudo marca aqui que você vai mandar toda a sua vida para eles. Ele vai executar, se deu tudo ok aqui, tá bacana. Pode dar um avançar aí. Aqui no final ele vai te dar todo um resumo do que vai instalar, o que vai ter que instalar, né? E aí, instalar aqui, ele vai instalar. Pessoal, as versões mais completas da SQL Server demoram pra caramba para instalar. Por isso que eu não estou fazendo a instalação aqui do zero. Elas demoram muito mesmo a fazer a instalação, principalmente com uma versão Enterprise da vida aí. Tá? Basicamente, pessoal, a parte de instalação, no final aqui tem que dar tudo verdinho. Tá? Se der algum erro aqui, você vai analisar em que deu erro. Ele vai te dar o detalhamento, ele vai te dar esses detalhes aqui, se tiver alguma atualização, alguma coisa, ele vai te mostrar aqui. Tá? Não utilize servidores que, por acaso, tem algum erro aqui, fala, mas está logando no SQL Server, está bacana. Não utilize. Tenta resolver o problema, vê qual que é a ferramenta que está dando erro, tá? Porque isso aí vai te trazer um problema no futuro. Pode te trazer algum problema no futuro, tá? No final aqui eu coloquei as fontes e os links para download é esse link aqui, tá? Onde vocês podem baixar. E aqui tá os links com o SQL Server Express e o Management Studio, tanto para versões 32 bits quanto para versões 64 bits. Deixa eu abrir aqui a instalação do SQL Server, aqui por algum acaso eu já tinha executado ela, né? Tá? Aqui, pessoal, a minha versão aqui, ela está um Express, porque eu não estou na minha máquina, amanhã eu já devo estar na minha máquina, tá? Minha máquina deu um probleminha, formatei ela, eu estou no notebook da minha esposa. Então, aqui eu posso adicionar uma nova instância. Não está aparecendo nada não, Nazário. Ah, tá. Peraí, eu acho que eu tenho que compartilhar de novo, né? Peraí. Pronto. Agora sim, beleza. Tá? Quando você já instalou, ele vai te dar essas opções diferentes, né? Ele vai te perguntar se você quer executar uma nova instalação ou se você quer adicionar recursos a uma instalação já existente, né? No caso, uma instância. A minha só tem uma instância chamada G15. Né? Vou executar aqui para mostrar para vocês, né? Passo a passo. Tá vendo o tanto que a Express é bem reduzida? Tem quase nada de recurso, né? Então aqui você vai escolher, né, o que você quer, né? O que você quer instalar, né? Certo? Pode usar esse selecionar tudo aqui. Ah, tá. Aqui não vai deixar, pessoal, porque ele está falando o seguinte, já está tudo instalado. Você quer instalar, fazer a mesma instalação, né? Já está tudo instalado, né? Sei lá, aqui eu teria que remover um, adicionar outro, tá? Ele não vai deixar eu fazer isso. Aqui, se eu quiser adicionar recursos para uma instalação existente, aí sim ele vai deixar, tá? Certo? Vai pedir para mim a selecionar, mas como está instalado tudo também, acho que ele vai dar o mesmo erro, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, amanhã eu já devo estar na minha máquina é bem mais potente que essa aqui ela é um Celeronzinho mais básico, né? É um notebook mais antigo, então amanhã eu vou dar um jeito de pegar essa versão 2014, vou pegar a versão mais completa, tá? Coitada da mulher, hein? Celeron, puta, ninguém merece, né? Cara, eu acho que essa aqui é um Celeron mesmo, cara. Aqui, ó, é Pentium 4500, é Celeron mesmo. E assim, ela é uma máquina bem lenta mesmo. Se eu fosse fazer a instalação aqui, a gente ia ficar até meia-noite.
Então, eu vou pegar uma versão de SQL Server mais completa, mesmo que eu pegue uma versão de avaliação, tá? Vou pegar a 2014, porque eu vi que tem muita gente que comprou 2014, e vou analisar com a 2012 que eu tenho aqui, que é a Developer, tá? E amanhã eu pego um pedacinho da aula no início, para a gente poder ver essas diferenças e tudo, né? E fazer uma instalação mesmo aqui rapidinho, instalando e tal, até chegar no recurso final. Mas a dica que eu dou para vocês é o seguinte, pessoal, não tenham medo de fazer essa instalação. Faça a instalação primeiro. Se der algum erro lá, faz aquilo que eu falei para vocês, vê o relatório detalhado, vê o que está falhando, tenta resolver a dependência, se é uma atualização, se é um .NET Framework que não está instalado corretamente, ou a versão do .NET Framework. Ou seja, não precisa ter medo de instalar, não. Tá? Aí a gente vai fazer essa instalação do passo a passo para vocês perderem um pouco do medo. Tá? Na verdade, tem muito recurso mesmo, assim, muita coisa que você tem que clicar, selecionar e tudo, nas versões mais tops, né? Mas não tenham medo de fazer não, tá? Basta você seguir essa apostila aí que eu vou mandar para vocês aí, tá? Eu fiz essa apostila hoje até, porque como era mais teórica, um negócio mais teórico mesmo, eu imaginei que seria mais interessante ter um material. Então, esse material tem 32 páginas, se não me engano, e se vocês puderem, quem já está com a versão 2014, quiser pegar essa instalação passo a passo aí do manual, eu imagino que vocês vão conseguir fazer essa instalação, tá? E agora a gente chegou naquela hora de perguntas, né? Vamos abrir aí os microfones aí. Pessoal, alguém? Todo mundo sabe tudo? Nazareno, eu estava vendo aqui no chat, e eu abaixei também um SQL Management Studio 64 ENU, que tem 683 MB. Eu tenho que instalar isso também? O Management Studio, ele é a ferramenta de administração do SQL Server, né? Você precisa instalar ele, porque senão você não consegue conectar no banco, visualmente, não consegue administrar esse banco, né? Então, você tem que instalar sim. Então, o processo é semelhante a esse que você passou para nós. Instala ele, depois que tiver instalado certinho, aí você vai fazer essa instalação do Management Studio? Isso. Geralmente eu faço instalação do SQL Express separado e depois do Management Studio separado. Alguém me falou que o Management Studio instala o SQL Server, mas eu faço separado geralmente. Tá? Eu até lá no site, lá na apostila, eu coloquei os links, inclusive, para vocês baixarem. Ok. Jorge, você já podia enviar essa apostila aí, pessoal, aí no Skype? Você quer que eu envie? O pessoal já tem acesso lá agora. Tem acesso lá no OneDrive? Isso. Bacana. Então, pessoal, já está disponível lá o material no OneDrive lá. Tá? Já pega esse material, já dá uma lida. Se tiver alguma dúvida, já traga na próxima aula. Para a gente já dar continuidade. Mais alguém? Alguma pergunta com relação à instalação, configuração, segurança, usuário? Opa! Boa noite. Eu estou na página, Flávio que está falando, de Minas. Eu estou na página aqui da Microsoft, vendo para baixar o 2014 Express. Aí tem uma lista lá de pelo menos uns 10 ali, local DB 3264, o Express 3264, o Express com ferramentas 3264, o Studio, o Express. Eu coloquei para baixar o Advanced, imaginando que esse seja um completo. O que eu tenho que baixar para mim aqui antes de comprar o desenvolvimento e para me instalar no meu cliente? Você está nessa tela aqui, né? É isso? Isso, espera aí.
Eu vou te mandar. Eu vou te mandar a tela que eu tô. Eu tô no 2012, né? Nazareno, Oi. tu tem a possibilidade de deixar ele mostrar a tela dele lá. É só ele pedir o controle lá. É só ele fazer o share screen, né? Aqui eu acho que dá para eles verem, né? Acho que ele deve estar nessa tela aqui, ó. Não, não tá nessa, Nazareno. Não tá nessa, não. Eu coloquei no chat o link. Dá uma olhada, por favor. Qualquer coisa eu mudo para um monitor só e mando compartilhar a tela. Ou talvez ele peça para compartilhar qualquer, né? Enfim, você pode verificar isso para amanhã também, não precisa ser hoje, é só para a gente saber o que vai levar isso, exatamente. Esse aqui você tá um cadastro. Você já tinha conta da Microsoft? Já tenho. Meus produtos são todos comprados. Você não precisava nem de fazer isso aqui, não, quer ver? Você poderia fazer... Eu faço assim, né? Quando eu quero baixar, ó. Regra número 1, regra número 2. Sim, eu vou por aí também. Eu faço assim, né? Não sei se... Aqui, ó. Geralmente é o primeiro... Tá? Aí por isso que eu tô falando, às vezes lá uns... Tá vendo? Aí quando você clica em baixar, ele já te pede para você escolher, tá vendo? Você quer baixar. Basicamente ele mandou para a mesma coisa, quer dizer, eu vou baixar qual? Esse último, Advanced? Olha só, você tem o SQL... Pergunta você tem o SQL Server 32 bits, Express, certo? Esse cara aqui. Aí você tem... Esse cara aqui é um 32 bits, esse WoW 64 aqui, mas é que vai rodar no 64. Aí você tem 32 bits que vai rodar no Windows 32 bits, por exemplo. Né? Você tem a versão 64 bits. Tá? Basicamente, se você for 32 bits, você vai baixar esse cara aqui. Certo? Vai baixar esse cara. E vai baixar o Magento Studio 32 bits. Pronto. Esses dois caras. Se o seu for 64 bits, você vai baixar o Magento Studio 64 bits e o SQL Express 64 bits. Aí tem um detalhe no Magento, que o Flávio até comentou mais cedo no Skype, que o 64 ele não dá suporte para a migração do MDB. Então, nesse caso, eu poderia baixar, nem que fosse um temporário, o 32. O Flávio pode falar alguma coisa sobre isso ou não? Pode. Macedo, né? Eu não sei disso, não. Quer dizer, eu não tenho experiência muito larga com migração de MDB. Vamos fazer um teste, inclusive. Seria um caso da gente fazer até um teste nisso aí, né? Sim, Poderíamos fazer isso. Eu vou tentar fazer no longo dessas 2 semanas aí uma migração de um banco e depois eu comento com vocês aí. Eu ajudei o Ellen lá ontem numa migração e estava dando um erro lá na hora de migrar um MDB. Eu não sei a versão que ele estava utilizando, depois eu posso perguntar para ele. O que acontecia? Na hora que ele tentava fazer a importação lá pela ferramenta do próprio SQL Server, né? Import, ele falava que a tabela era somente leitura, né? O que ele teve que fazer? Ele teve que apagar a tabela. Então ele teve que apagar a tabela e criar a tabela novamente, tá, pessoal? Então isso aí, essas coisas meio absurdas podem acontecer na hora da migração, tá? Isso vai acontecer. E aí, se um campo está dando problema, você vai lá, exclui ele e cria de novo, entendeu? E cria com o mesmo nome, mesmo tipo. Se a tabela deu um problema, faz a mesma coisa, entendeu?
E pessoal, mais alguma pergunta? Alguém? Mas eu posso fazer mais uma pergunta? Opa. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, tem uma base de dados em NDB que ela tem 300 mil registros e está demorando um processo pré-definido aproximadamente 1 hora para rodar todos os registros. Quando eu passar para SQL, ou para MySQL, né, para o SQL Server, esse processo pré-definido ele vai diminuir o tempo significativamente? Bom, eu teria que fazer uma análise mais detalhada, mas eu posso garantir para você que cairia para metade do tempo, um terço. Tá ok. Eu vou tentar fazer essa conversão por essa semana. Ou talvez até menos, tá? Talvez até menos. Se você... eu espero, por isso que eu estou estudando isso aqui. Se você... O que é que o processo pré-definido faz? Tem uma base antiga, por exemplo, que ele verifica a quantidade de dígitos e acrescenta uma sequência de zeros que não existia antes. Eu tinha uma base com 12 e hoje eu estou com 16 dígitos. Eu preciso acrescentar o zero antes, por exemplo. Tá? Um exemplo é esse. Tem mais de 300 mil registros. Então, essa é um dos... Eu tenho processos que demoram mais de 4 horas no cliente. Eu acho que isso aí rodaria em 10 minutos, 5 minutos. Perfeito. Eu vou tentar testar durante o curso e a gente vai se falando. Eu estou te falando cegamente, tá? Eu teria que fazer uma análise. Mas certamente vai ser mais rápido do que a MDB hoje. Com certeza. Obrigado, Nazaré. Falou. Mais alguém? Tomboli, Ledo, Melo, Paulo, Sérgio. Não, velho, para mim hoje tá beleza aí, viu? É isso. Alô. Show de bola. Show de bola. Alô. Eu quero ver amanhã tu instalando esse 2014 aí. Então, vou fazer o seguinte, o compromisso de amanhã no início da aula vai ser fazer uma instalação do 2014, tá? Eu vou baixar essa versão aqui hoje, já deixar prontinho. Eu esbarrei nessa parada aqui na máquina do lado. E aí a gente explora os recursos lá, marca, vê cada coisa lá e tal. E eu vou passar para vocês também amanhã o que é cada serviço desse do SQL Server, para vocês decidirem o que vocês vão fazer. Ô Nazareno, o nosso curso vai ser sobre 2012 ou 2014? Teste. Pois é, eu tinha preparado para ser pelo 2012, tá? Mas vamos lá, né? Se vocês quiserem. Não, é que precisa combinar, porque a gente desceu 2012. Agora estão falando 2014, aí vamos dizer, a gente perde um tempão instalando o 12, aí fala que é o 14. Então temos que decidir. Dá licença, deixa eu só explicar. O Nazareno deu aí uma dica para a gente adquirir o 2014, a nível assim de ser algo melhor. Não é que o foco do curso vai ser o 2014. Eu acho que o foco do curso tem que ser o Express mesmo, que é o que a maior parte aí utiliza aí. Agora, sem dúvida, eu achei a dica muito boa e prevalece. Eu gostaria apenas que amanhã, se fosse possível, ele dar uma pincelada nessa instalação de 2014, porque eu travei nela. O 2012 Express eu tenho ele aqui instalado, a gente pode continuar na boa no curso com ela, não tem problema. Pessoal, só um detalhe, provavelmente, amanhã eu falo isso para vocês com certeza. Os itens de instalação é o mesmo, entendeu? Então, assim, indifere, se eu for instalar uma versão 2014 ou 2012, full, vai ser as mesmas opções, pode ser que tenha uma ou outra coisa a mais ou a menos. Então, assim, a ideia é que amanhã a gente pegue uma instalação de um SQL Full, mais fudidão, Enterprise da vida aí, para a gente pegar as opções item a item, para a gente poder passar para vocês essas opções, o que
precisa, o que não precisa, o que é cada coisa. Mas não quer dizer que o curso seja baseado no 2014, não. Até porque eu preparei no 2012, como eu falei para vocês. Acho que a maioria de vocês está usando 2012. Quem utiliza GVim está usando 2012. Então, assim... Mas, assim, quem souber trabalhar com 2012, vai saber trabalhar com 2014, vai saber trabalhar com as outras versões futuras da Microsoft. Tá? O que muda muito é questão de às vezes, uma ferramenta a mais ou a menos que tem, tá? Mas o SQL mesmo não muda. Bom, eu a princípio vou seguir essa documentação tua e vou fazer o 2012. Eu recomendo que seja o 2012. Pessoal, uma recomendação minha é o seguinte, nunca trabalhe em ambiente de produção com a última versão. A gente falou da importância do banco de dados, da questão da segurança e tudo. Quando a gente trabalha com uma versão muito nova, a gente está arriscado a levar bugs, né, junto com o nosso servidor de produção. Então, assim, eu prefiro trabalhar, por exemplo, o último é o 2014, beleza, eu quero o 2012. Por quê que você quer o 2012? Porque toda correção que tinha que ter sido feita já foi feita. Pode ser que tenha correções futuras, com uma coisinha aqui e outra ali, mas as correções mais sérias, mais graves, outras pessoas já reportaram, outras pessoas já tiveram um problema e já passaram para a Microsoft e a Microsoft já corrigiu. Então, é muito melhor vocês trabalharem com uma versão atrasada, sempre uma versão atrasada, para vocês não terem que passar por apuros dentro do seu ambiente de produção. Concorda ou não? Rapaz, isso parece código Morse, hein? É aquele Windows 3.10 do Nazareno. Tem alguém tentando usar o microfone enquanto todo mundo fala aí. Entra e fala, desce. Tá bravo aí. Nazareno, eu concordo aí contigo, valeu? Bacana, pessoal. Tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Pessoal aí? Adam, Carlos, o Cláudio está por aí também, Ernesto, Flávio, Antunes, Flávio HP. Então, acho que junto comigo aí, quem fez a compra aí do negócio foi o Melo, né? O Melo comprou em 2014. Gente, eu comprei em 2014. Vocês vão deixar o OneDrive? Comprei também. Tá bravo esse microfone aí. Pessoal, vocês devem ter recebido no e-mail o convite do OneDrive, tá? O meu eu adicionei já no finalzinho da aula. Tem como você me enviar? Vou enviar no grupo lá, então. Eu entrei, faltava 5 para as 8. Ah, tá. Vou mandar então pro grupo lá, tá? Quem não conseguiu baixar lá no OneDrive... Ô, Carlos, muito obrigado. Viu? Lá pelo Skype. Bom, pessoal, acho que por hoje é só então, né? Aí amanhã no mesmo bate-horário, esse mesmo bate-local. E amanhã vamos pegar já no pegar a batente. Jorge, tem alguma coisa para falar aí, pessoal? Algum recado? Por enquanto nada, só o pessoal que fez o pagamento aí que deve me enviar o comprovante, né, para a gente poder liberar aí. Quem não enviou ainda, né? Bacana, então, pessoal. Agradeço aí todo mundo aí pela paciência e amanhã nesse mesmo horário nós estamos aí. Boa, Nazareno, vamos para você. Qualquer dúvida, tem no meu e-mail aí também ou pelo Skype também, pode me chamar, não tem problema.